Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria, parte curso árabe. Hoje vamos estudar algumas palavras que são parecidas, árabe e português. Na verdade, a gente já fez isso nas primeiras duas aulas, mas como a gente falou na outra aula, quando a gente repetiu como a gente faz os cumprimentos, a qualidade não era muito boa. Então eu acho que eu acho que é melhor que a gente faz de novo. Eu juntei as duas aulas, também adicionei mais palavras que ajudam bastante na conversação, com o vocabulário, porque realmente é muito simples para vocês. Pega mais ou menos tudo que a gente vai estudar hoje, vai ser vocabulário para vocês. Então é uma coisa muito interessante e muito legal, tá bom? Mas antes de começar, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, escrever um comentário, ajuda o canal a crescer e assim, de cada 500 inscritos que entram no canal, tipo 1.500, 2.000, 2.500, eu vou formar uma turma de 4 inscritos mais ativos nos comentários. Vamos fazer aulas gratuitas por um mês, 2 aulas por semana. Em total, 8 aulas, tá bom? Já vamos começar. Então, a gente vai começar com várias palavras que são iguais em português e árabe. São realmente, vocês vão ver que certamente são iguais. Vocês vão falar, opa, esse é de árabe. Tem algumas palavras que nem de árabe nem de português, mas a gente usa. Em árabe, usamos em português parecido. Como a palavra paranda, por exemplo, que significa varanda. Eu escrevi tudo aqui, eu anotei tudo para não esquecer nada, então de vez em quando eu dou uma olhada sobre saber a sequência, tá bom? Então vamos começar com a primeira palavra. Em português a gente fala açúcar, né? Açúcar. Em árabe a gente fala sucar. Sucar. Sucar significa açúcar. Agora vocês vão falar, mas nossa, tem diferença, né? Em português a gente fala açúcar. Em árabe vocês falam açúcar, só açúcar. Parece que vocês cortaram a palavra. Na verdade, em árabe, quando você coloca al, seria o. Então, al-sucar, o açúcar, nesse sentido. Aí parece que quando o português pegou essa palavra de árabe, também em espanhol, também usada dessa maneira, aí eles pegaram com o artigo, né, da palavra, aí deixaram juntos, né? Agora temos uma palavra que ninguém vai errar em nenhuma língua, que é chocolate, né? A gente fala chocolate. Pode colocar C aqui, não tem problema, chocolate. Eu vou colocar C, né? Mais fácil, tipo, para aparecer chocolate, né? Mas tem uma outra forma de falar chocolate, né? Seria chocolata. Chocolata. A gente fala chocolata. Porque tá marbuta, né? Tá marbuta, que pronuncia como A com essa palavra, tá bom? Então, chocolate. Eu posso falar chocolate? Não. Ou você vai falar inteira chocolata, ou você vai falar apenas chocolate. Não tem um meio termo, tá bom? Aí, para vocês não errar a pronúncia, não errar o que queria dizer. Só isso. Agora, a próxima palavra, temos a palavra paranda, como eu falei para vocês. Paranda. Paranda. Paranda significa varanda, né? Em português. Mas parece que árabes e português eles levaram de francês, porque em francês que significa varanda, tá bom? Aí, eu não tenho certeza, só estou falando o que parece. Outra palavra a gente fala balcão. Balcão. Também, como em português vocês têm varanda ou terraço, né? Eu acho que é assim que chama, né? Mais ou menos isso. Em árabe temos a palavra varanda ou balcão. Tem algumas cidades que eles falam balcão, tem outras cidades que eles preferem falar paranda. Mas o que é engraçado no negócio, que a palavra varanda veio do francês, que é varanda, como eu falei para vocês, e balcão veio do inglês, que é balcony em inglês, né? Aí agora, próxima, uma coisa muito legal, que é a tâmara. Tâmara. Agora, o que significa tâmara? Tâmara significa tâmara, né? Mas uma tâmara. Tem que entender isso. Por quê? Porque em árabe, quando a gente vai usar a palavra singular, na verdade já tem a palavra uma dentro da palavra. Então, porque é singular. A gente não precisa de nada para dar sinal que essa palavra é singular. Ela já, quando usa a palavra em singular, já significa um ou uma. Por exemplo, câmera, uma câmera. Isso é o significado dela. Kitab, um livro. Kitab significa livro, né?
Mas quando você usa ela na frase, seria um livro. Embora que não tenha a palavra um, porque não precisa, né, no árabe. Então seria tamara. Como a gente fala o plural, então, a gente aqui tem ta marbuta, né? Quando o feminino tem ta marbuta no final, tem duas maneiras de fazer o plural dela. Por quê? Porque essa palavra, se a gente tira o ta marbuta, ela não tem outro significado, né? Não tem significado masculino, porque não tem masculino de tamara em árabe. A maioria das frutas são assim, o peixe também em árabe seria assim, a palavra samaki. Então o que a gente faz? Tira apenas ta marbuta, fica tamar. Tamar, né? Tamar. Agora, eu deixei como tamar, né? Tamar, mas na verdade tamar. Aí esse tem que virar letra E. Ou temos outra maneira de fazer. Como? Tira o ta marbuta, coloca alef e ta. Então vamos tirar o ta marbuta. Olha, eu vou escrever ela inteira, tamara, aqui. Eu vou tirar ela. Eu vou colocar at. Tirei o ta marbuta. Aqui esse at ta marbuta. Eu coloquei letra alef no lugar dela em árabe. Tamarat, parece que eu tirei A, mas coloquei A de volta. Mas na verdade eu tirei ta marbuta em árabe, coloquei letra alef. Tamarat, porque ta marbuta só existe no final, não pode ser no meio. Então seria tamarat. Tamarat, o plural de tamara. Então quando eu uso esse plural, muito fácil. Esse plural quando você vai falar em geral, tamar, tipo tamaras, em geral. Esse quando você vai contar. 3 tamarat, 4 tamarat, 5 tamarat, 6 tamarat. Então quando você vai fazer contagem, né? Agora, a próxima. Temos a palavra zeitone. Zeituna. Eu vou escrever A. Na Síria a gente fala zeitune, né? Por quê? Tem ta marbuta aqui. Ta marbuta tem pronúncia O-A, O-A ou E. Então na Síria a gente fala zeitune, mas se você fala zeitona, tá perfeito. Zeitona, agora como a gente vai fazer o plural? Mesma coisa se eu tirando o tamar, porque zeitona significa uma azeitona só, não significa tipo como em português tem que colocar uma, né, uma azeitona. Não, a gente fala zeitona. Agora, mas em português vocês falam azeitona, mesma coisa de sucar. Aí então a gente coloca al na frente. Azeitona, a azeitona. A azeitona, né? Então a gente colocou o artigo na árabe. Azeitona. Agora, se quero falar em plural, só tira a ta marbuta do final, fica zeitun, que azeitonas, tá bom? Agora, a próxima, temos a palavra zeit. O que significa zeit? Azeite, né? Zeit significa azeite. Então, mas em árabe, mesma coisa. Por que ficou diferente? Porque em árabe, quando você coloca al, zeit significa o azeite. O azeite. Mas na árabe seria al-zeit. Agora, temos zeitun. Você tira o A aqui, fica zeit. Olha, vou colocar a palavra zeitun aqui. Zeitun. Tipo, azeite de azeitona. Ou zeit, a gente chama qali. Qali significa fritas, de fritar, né? Então, zeit qali, de fritar. Tá bom? Essas são as duas palavras. Agora, depois eu vou tirar aqui. Agora temos a palavra muito conhecida no mundo inteiro. Tipo, em várias línguas seria mesmo. A gente fala leimun. Desculpa, eu vou escrever com o preto porque é mais claro para vocês. Laymun. Ou vocês podem colocar laymun com i, né? Laymun em árabe, que é limão em português, laymun em inglês, limão em espanhol, né? Em várias línguas são a mesma coisa. Agora só os libaneses usam a palavra... Não, libaneses são não. Também marroquinos, eu acho, porque eu ouvi falar. Eu não tenho certeza. Marroquinos, eles falam laymun de laranja, chama de laranja. Aí chama o limão, chama ele de hamid. Na verdade, hamid significa azedo, que eles descreverem a palavra, tipo, descreverem a fruta em si, tipo, descreverem o limão. Mas na Síria, a maioria do mundo árabe usa laymun no sentido limão. Agora temos uma palavra que é muito interessante. A gente fala fulan. Fulan. Eu vou escrever ela duas vezes para mostrar para vocês uma coisa. Fulan significa fulano, né? Fulan significa fulano.
Porém, em árabe, para fazer masculino, não preciso de complemento nenhum. Só para fazer feminino, eu preciso de complemento. Então, o que acontece? Fulano significa significa fulano, né? Eu não preciso adicionar nada no final. Eu não preciso adicionar nada no final aqui. Eu não preciso, não. Eu uso a palavra fulano no sentido fulano. Porque em árabe, qualquer palavra é masculino, até eu coloco tá marbuta no final, que vira feminino. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar tá marbuta. Tá marbuta, ela tem duas sons, ou A ou E. Então, fulana ou fulane, né? Mas eu prefiro colocar fulana porque, como em português, fica o mesmo som, mesma pronúncia 100%, tá bom? Agora, temos a palavra televisão, a gente chama assim em árabe. Eu sei que televisão em português, que fica totalmente diferente a maneira de escrever, mas em árabe a gente fala televisão. Eu acho que as duas vêm de francês, porque em francês eles falam televisão, né? Da mesma maneira, nessa maneira, mais ou menos. Em inglês eles falam television, né? Ou TV, né? A maioria das vezes, hoje em dia, a maioria das pessoas fala TV. Tá bom? Agora temos também fern, coisas elétricas também, fern, que significa forno em português, também usado muito a palavra fern. Temos a palavra gás também, gás. Aqui vou colocar como H, né? Desculpa, aqui em português gás, né? A gente escreve gás. Mas na árabe eu vou colocar a letra GH, que seria a letra Rein, né? Porque em árabe a gente pronuncia como gás, né? Ou vocês podem pronunciar como G mesmo, vocês podem pronunciar assim gás, né? Gás. Todo mundo vai entender, não tem problema nenhum. Agora, o engraçado, em árabe, fırın significa forno, 100%. Gás significa gás, né? Mas o engraçado, quando vocês falam fırın gás significa fogão. Por quê? O fogão tem um forno, esse forno funciona de gás, então forno de gás, né? Então, fica assim, fırın gás, no sentido fogão, mas a maioria das pessoas hoje em dia fala a palavra gás no sentido fogão, né? Agora, vamos nas coisas também muito parecidas, não muda nada. Por exemplo, a palavra shampoo. Shampoo. Em árabe a gente fala shampoo. Por quê? Porque não tem letra pi em árabe. Então, em português eu sei que a gente escreve letra pi, né? Em inglês também é a mesma coisa. Mas em árabe a gente fala shampoo. Shampoo, nessa maneira. Tá bom? Agora temos a próxima palavra que é sabun. A gente fala sabun. Essas duas letras S, letra sad, né? Sabun. O que significa sabun? Sabonete. Não significa sabão, não. Significa sabonete. Agora, desculpa, duche, né? Porque às vezes eu não consigo ler minhas letras. Eu estava olhando assim, nossa, que letra é essa? A gente fala duche. Duche, que seria ducha, né, em português. Eu sei que aqui no Brasil vocês usam muito chuveiro, né, mas na verdade chuveiro eu nunca vi na minha vida em outro país. Eu acho que até só existe no Brasil. Lá no mundo árabe, por exemplo, a gente esquenta a água numa coisa específica para o paneiro e depois a gente abre torneira ou fria ou quente. A gente regula, depois a gente toma banho na ducha. A gente não usa chuveiro. Tipo, lá no mundo árabe não gosta de usar uma coisa, funciona de energia, de eletricidade em cima da cabeça. Especialmente quando tem água, né? Parece que é perigoso, né? Agora, temos a palavra salun. Salun. O que significa salun? Também, de novo, duas letras S, que é letra sad. Salun, em árabe tem vários significados. Como a palavra sala, em português, tem vários significados. Ou a sala de casa, salun, ou a recepção, quando uma pessoa vai receber outra pessoa, ou a empresa, quando tem um lugar para receber visitas, seria salun também. Ou também salun, tipo no sentido sala de beleza para feminino ou sala de beleza para homem, tipo barbeiro também. A gente fala salun hilaqa. Tipo, ou vocês vão falar salun, apenas salun. Dá certo, ela tem todos esses significados. Mas a maioria usa salun hilaqa para homem,
Salon Nisa'i, tipo, de mulheres, né? Tipo, no sentido sala de beleza de mulheres. Mas ele tem vários significados dessa palavra, assim. Tá bom? Agora, eu acho, tem uma palavra só. A gente fala dai'a. Dai'a. Eu vou escrever, número 3, letra Ain. Dai'a. Dai'a. Ou você, tem pessoas que falam dai'a, tem pessoas que falam dai'a, né? Pode escrever, eu vou escrever como a gente pronuncia na minha sotaque, dai'a, dai'a. O que significa dai'a? Significa aldeia, ou vila. Mas em árabe também, de novo, que a gente coloca o artigo a vila, né? Aldeia, nesse sentido, aldeia, a vila, ou a aldeia, né? Nesse sentido. Agora temos palavras que são árabe 100%, vocês usam no sentido como ele é em árabe. Por exemplo, temos a palavra hummus. Hummus. Também duas letras S, porque letra Sad. O que significa hummus? A maioria das pessoas conhecem como aquela pasta de grão de bico, né, feita, né, eles fazem pasta, a maioria dos restaurantes árabes tem, mas na verdade a palavra hummus em si significa grão de bico, né, mas também usada no dia a dia na Síria, Líbano, Levantino, no sentido a pasta de grão de bico também, aquela pasta que a gente compra. Também você pode usar como hummus para aquela pasta ou para grão de bico também, tá bom? Agora próximo, falafel, né? Aquele lanche famoso, falafel. Falafel significa falafel, né? A gente não sabe como agradecer Palestina, porque foi criado na Palestina, é uma coisa muito boa também. Shawarma. Shawarma também, shawarma, aquele frango no churrasco, né? Eles cortam, eles colocam no tempero um dia para outro, né? Shawarma. E aqui, shawarma tem shawarma farrouj e shawarma lahm. Tipo, shawarma de frango e shawarma de carne. Agora, tem muita gente, eu ouvi falar algumas vezes, pessoas falando assim, shawarma de falafel. Parece que para eles, shawarma é aquele pão sírio que a gente enrola, mas não é. É aquele pão sírio. A gente chama shawarma de aquele feito de frango, que você vai cortar assim, ou frango ou carne. Agora, falafel é falafel, outro lanche, né? Lanche de falafel, lanche de shawarma. Duas coisas são diferentes 100%, tá bom? Tem muita gente, talvez, alguns árabes que quando começaram fazendo isso, eles escolheram essa maneira para ficar mais fácil para o brasileiro lembrar. Pode ser, também não tem problema não. Agora, mas quando você vai no mundo árabe, você fala falafel, falafel é uma coisa, shawarma é outra. Nada a ver. E shawarma tem outro nome em turco. Quando você vai no restaurante turco, às vezes eles chamam outro nome. Porque na verdade quem criou shawarma foi os turcos, né, 200 anos atrás. Depois veio do mundo árabe, mudou o tempero um pouquinho, por isso tem gostos diferentes um pouquinho. Mas a lógica mesma, né? Mesma coisa 100%. Agora depois temos a palavra kibbeh, né? Eu acho que kibbeh e assim, kibbeh, né? Kibbeh significa kibbeh, né? Mas foi criada no Alepo da Síria, né? A maioria delas, né? Só kibbeh cru, eu acho que os libaneses que criaram. Mas, por exemplo, quando vocês vão no Alepo tem 75 tipos de kibbeh diferentes. É grelhada, no forno, no iogurte, cru, tem muitos. Eu conheço 2 ou 3 tipos no máximo, né? Frito, iogurte, grelhado. Isso que eu conheço na minha vida. E também na bandeja, no forno. Aí eu conheço 4. Agora, o resto, nossa, se você vai no Alepo, você vai se perder com tipos de quibe que você quer. Aí você entra em um restaurante e fala, eu quero quibe, mas quibe de que você quer? Que tipo de quibe? Eles não têm só um, não. Tá bom? Agora, temos depois esfirra, né? Esfirra. Que vocês usam a palavra esfirra, né? Mas esfirra, na verdade, que vocês usam aqui, tipo habibs, essa, no mundo árabe chama outra coisa, chama muajanat ou fatair. Mas essa vez a palavra ficou tão difícil, né? Eles escolheram a esfirra. Esfirra pra gente é apenas carne. Aquela carne tem que ser uma massa bem fina, é carne com tempero, é muito diferente. Mas podem usar esfirra também, porque hoje em dia também eu acho, também até no mundo árabe, tem pessoas que falam esfirra, né? Não o correto, tipo, realmente se você vai na Síria, pelo menos na Síria, se você vai na uma loja que você quer esfirras, aquela de queijo, não sei o que, essas coisas, aquelas esfirras pequenas, não esfirra não, o nome dela é fatair, eu vou escrever aqui, fatair,
Fatair. Fatair, ou tem pessoas que falam muajjanat. Muajjanat. Você pode escolher qual é mais fácil para você. Esfiha apenas aquela assim, fica grande. Aí o nome dela é esfiha, né? Ela tá carne, apenas carne, tá? Tem dois tipos de carne, ou carne com tahine, ou carne com outros temperos. Eu não lembro os temperos exatamente quais são. Enfim, em Líbano eles usam a palavra esfiha para carne também como a gente, mas eles essa fatair muajjanat eles raramente usam, né? Na verdade até eles usam, mas eles têm uma coisa que eles chamam manaqish. Nossa, uma coisa mais gostosa do mundo. Parece que você está comprando uma pizza de queijo, né? Tipo assim, ela é muito grande, o tamanho de pizza, mas queijo, apenas queijo, ou apenas za'atar, ou carne às vezes. Nossa, é muito boa, manaqish muito boa lá. Se vocês têm a oportunidade de ir no Líbano, eu recomendo muito. Qualquer rua lá tem uma pessoa que faz. Tem um forno ali que uma pessoa faz. A gente chama de forno. Aí depois a gente tem, por último, a palavra kafta. Kafta. Kafta significa o kafta, né? É aquela carne moída que eles fazem no sentido churrasco, né? Eles fazem churrasco. Ou tem pessoas que fazem no forno. As duas funcionam super bem, as duas muito gostosas, né? O nome dela é kafta, os libaneses que gostam muito de falar kafta. Na Síria a gente tem lugares que chama kafta, tem lugares que chama kebab. Eu vou escrever kebab. Kebab. Kebab é maneira turca para chamar o kafta, entendeu? A palavra turca. É Alepo, na Síria, eles chamam a palavra kebab. Agora no Egito, tipo, se você vai na Síria, Líbano, assim, a palavra kafta e kebab são iguais. Todo mundo vai entender a mesma coisa. Agora, quando você vai no Egito, você fala kafta, ele vai entender o kafta, que a gente conhece. Kebab, ele vai entender uma coisa de frango, não sei qual é, não tenho certeza, mas eu vi em alguns vídeos que eles realmente chamam kebab de uma outra coisa, que nem carne é uma coisa de frango. Tá bom, gente? Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like, ajuda o canal a crescer, eu agradeço muito.